Bem, então, pessoal, vamos tratar do rito propriamente dito da ação de consignação de aluguéis e acessórios da locação. Bem, petição inicial. A petição inicial, ela deve, evidentemente, preencher todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil e, além disso, deverá especificar os aluguéis e acessórios da locação, com a indicação dos respectivos valores. Ou seja, além de qualificar as partes, indicar os fatos e fundamentos que justificam a dedução do pedido da ação de consignação, indicar o valor da causa, enfim, cumprir todos aqueles requisitos que vocês conhecem de cor e salteado previstos pelo artigo 319, a petição inicial da ação de consignação de aluguéis e acessórios à locação deve obrigatoriamente especificar o valor do aluguel e dos acessórios à locação que serão depositados judicialmente. Então, imaginem um determinado contrato de locação, preveja o pagamento de um aluguel de R$ 1.200 e, além disso, com o locatário ficando responsável pelo pagamento do IPTU incidente sobre o imóvel, que é de R$ 300. Então, na petição inicial, vai ter que ser discriminado o valor do aluguel e do acessório da locação que estará sendo depositado em juízo. Normalmente, nós dissemos, as ações estarão motivadas no fato de haver recusa no recebimento do aluguel ou do encargo ou recusa na expedição do devido documento de quitação. De qualquer maneira, independentemente da causa, deve obrigatoriamente ser especificados os valores de aluguel e encargos que estão sendo depositados. Isto para que, eventualmente, na sua resposta, o locador possa contestar a pretensão do locatário. De repente, o locador não aceitou receber os valores porque o locatário estava pretendendo pagar um valor inferior ao devido. Então, até para que o locador, réu da ação, possa contestar e exercer plenamente o seu direito de defesa, é imprescindível que a inicial discrimine os valores dos aluguéis e acessórios que serão depositados em juízo. Caso a inicial seja omissa no atendimento desse requisito específico previsto no artigo 67, inciso 1 da lei, o juiz, evidentemente, deverá determinar a sua emenda, ok? E não havendo emenda, o juiz vai indeferir a inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito, por inépcia. Bem, recebida a petição inicial, ela estando em ordem, o juiz determinará a citação do réu. Como o rito da ação de consignação é especial, nós não teremos citação para comparecimento na audiência conciliatória inicial. A citação terá por objetivo exortar o locador a levantar o valor do depósito, caso concorde com ele, ou oferecer a contestação. Então, o locador réu da ação é citado para levantar o depósito ou ou oferecer a contestação, ok? Não há designação de audiência conciliatória inicial, porque o rito do CPC, dos artigos 539 a 549, não a prevê, ok? Feita-se determinada a citação, no mesmo
despacho, na mesma decisão, o juiz determinará a intimação do autor a efetuar o depósito dos valores a serem consignados no prazo de 24 horas, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito. É o que está previsto no artigo 67, inciso 2 da Lei de Locações. Determinada a citação do réu para levantar o depósito ou contestar o pedido, o juiz intimará o autor para que em 24 horas ele providencie o depósito dos valores a serem consignados. É muito comum na prática a inicial já ser instruída com o comprovante do recolhimento do depósito judicial dos valores a serem consignados. Então, no mesmo momento em que ele distribui a ação, ou pouco antes mesmo de distribuir a ação, o autor locatário já faz o recolhimento dos valores a serem consignados, tá certo? Se esse recolhimento não tiver feito, no mesmo ato em que se determinar a citação, o juiz manda intimar o autor a depositar os valores. Se o autor não depositar esses valores em 24 horas, o juiz julgará o processo extinto sem resolução do mérito. Ok? É o que determina o inciso 2 do artigo 67. Aqui é importante até fazer uma observação. Na ação de consignação em pagamento geral, aquela regulamentada pelo CPC e que vale para todas as outras modalidades de consignação, o prazo para efetivação desse depósito dos valores a serem consignados é de 5 dias e não de 24 horas. Então se estabeleceu uma discussão na doutrina, na jurisprudência, sobre que prazo aplicar. Afinal, enquanto o CPC estabelece o prazo de 5 dias, a lei de locações fala em 24 horas. Alguns passaram a defender que, por ser o CPC uma lei mais nova, que a lei de locações, que é de 91, se aplicaria o novo prazo de 5 dias do artigo 541. Entretanto, aqui não se trata de resolver a questão pela lei mais nova, porque aqui nós temos o típico conflito entre uma norma de caráter geral, que é o CPC, e uma norma de caráter especial, que é a lei de locações. E vocês sabem, quando há conflito entre o disposto numa norma geral e uma norma especial, prevalece aquilo que está consignado na norma especial. Então, a maior parte da doutrina e a jurisprudência quase unânime entendem que não houve modificação do prazo, são 24 horas. Não depositou em 24 horas, que é o prazo específico para a consignação judicial dos aluguéis e acessórios de locação, o processo vai ser extinto sem resolução do mérito. Se o caso for de dúvida em relação a quem pagar, né, o autor da ação vai requerer o depósito, vai realizar o depósito e será expedida a citação das duas pessoas que supostamente têm direito ou que disputam o direito de receber o pagamento. Então, obrigatoriamente, o locatário, no caso de dúvida, vai incluir as duas pessoas, 2 ou 3, quantas pessoas eventualmente puderem receber o crédito, no polo passivo, vai efetuar o depósito em 24 horas e a citação vai ser expedida para essas 2, 3, 4 pessoas que estiverem eventualmente disputando a titularidade do crédito. Ok? Muito bem. Dito isso, feita a citação, vocês sabem, nós falamos há pouco, podem ser adotadas duas posturas pelo réu locador. Ou ele vem e pura e simplesmente concorda com o depósito feito e requer o seu levantamento, ou ele oferece contestação.
Oferecendo contestação, em relação à matéria de fato que ele pode alegar em sua defesa, a lei, no artigo 67, inciso 5, limita as matérias que poderão ser invocadas, as matérias de fato que poderão ser invocadas pelo réu da consignatória. Diz lá o 67, desculpem, diz lá o 67, inciso 5. A contestação do locador, além da defesa de direito que possa caber, defesa de direito aqui, preliminares, questões propriamente jurídicas de interpretação de contrato. Além dessas questões, a defesa, a contestação ficará distrita quanto à matéria de fato a 1. Não ter havido recusa ou mora em receber a quantia devida. Então ele vem a juiz e diz, olha, eu não me recusei jamais a receber o valor, eu não me recusei a outorgar a quitação, não sei por que ele ingressou com a ação judicial se eu não tive a oportunidade de receber. Segundo, não ter sido justa a recusa. Ele pode dizer, falar assim, olha, eu não quis receber porque ele estava pagando de maneira errada, porque o valor não era esse. Não ter sido efetuado o depósito no prazo ou no lugar do pagamento. Eu não recebi porque nós convencionamos que ele fizesse o depósito até um determinado dia e ele não fez. Não ter sido depósito integral. O depósito que ele fez para mim não era integral. O valor que ele queria me pagar não era integral e o depósito que ele fez agora em juízo também não corresponde ao valor que é correto. Ele está depositando menos do que é devido. Então, são essas as defesas de fato que o locador poderá alegar na sua peça defensiva. Além de contestar, o inciso 6 do artigo 67 da Lei de Locações ainda permite ao locador oferecer reconvenção. Reconvenção na mesma peça, né? Como prevê lá o artigo 343 do CPC. E na reconvenção, o locador, réu da ação consignatória, poderá pedir o despejo e a cobrança dos valores objeto da consignatória, ou da diferença do depósito inicial, na hipótese de ter sido alegado não ser o mesmo integral. Ou seja, na reconvenção, o locador poderá alegar o seguinte, olha, o que ele depositou não está correto. E se ele não depositou o que era correto, ele está em mora. E estando em mora, eu tenho o direito de resolver a locação em virtude do inadimplemento, ainda que parcial dele. Então, alegando que o que foi oferecido não é suficiente para quitar as prestações a que o autor locatário estava obrigado, o locador, na sua reconvenção, poderá pedir até mesmo despejo pela falta de pagamento integral dos aluguéis e ainda a cobrança de diferença que ele entende que é devida. Então, a lei, ao permitir a dedução do próprio despejo e da cobrança em reconvenção, ela também torna a ação consignatória interessante para o locador. Porque se o locatário estiver errado, se ele não tiver razão no pedido de consignação, naquela própria ação, o locador poderá obter o seu despejo. Ok? Já continuamos.